O Steve Jobs disse a seguinte frase: chegue o mais próximo dos seus consumidores, tão próximo a ponto de dizer o que eles querem antes que descubram por si mesmos. Bom, é partindo dessa frase que hoje nós vamos conversar sobre uma forma de tornar o seu Instagram uma máquina de vendas, de aumentar significativamente as suas vendas que têm origem no Instagram. Se esse assunto te interessa, fica comigo aqui nessa conversa no Papo de Loja. Bom, eu sou Flávio Augusto e nessa nossa pequena conversa semanal a gente está sempre trazendo dicas de marketing, de vendas digitais, de técnicas para e-commerce, enfim, tudo relacionado a esse mundo das vendas digitais. Eu espero que você goste aí do nosso assunto de hoje, e ele foi escolhido por um motivo bem simples. Praticamente qualquer loja virtual hoje em dia possui um Instagram, né? Talvez seja a rede social onde você tem mais presença de lojas, de empresas de varejo. Mesmo as lojas físicas, uma grande parte também possui Instagram e faz postagens regulares nessa rede social. Porém, uma grande reclamação em relação ao Instagram é que as pessoas fazem muitas postagens, até atrai o interesse de muitos seguidores, de muita gente que acompanha ali as postagens, os conteúdos que estão ali nessa rede social, porém, isso acaba não gerando vendas. Então, hoje eu vou focar exatamente nesse ponto. Não vou falar aqui como começar a usar o Instagram, enfim, esses conteúdos mais básicos eu não vou abordar aqui. Quem tiver dúvidas sobre eles pode acessar o blog da Bertoldo, em bertoldo.com.br/blog. Por lá a gente tem uma série de conteúdos, inclusive e-book, de como é que você inicia ali a divulgar seu negócio, sua loja virtual no Instagram. E aí, seguindo esses conteúdos, eu acho que você consegue fazer isso sem muitas dificuldades. Mas hoje eu realmente vou focar em empresas, em lojas virtuais que já possuem um público no Instagram. E assim, é difícil dizer qual é o tamanho desse público. Cada negócio pode demandar um público maior ou menor ali, considerando os seguidores, mas principalmente considerando aquelas pessoas que estão engajadas com seu perfil, porque às vezes a pessoa não segue o seu perfil, mas ela está ali sempre vendo o que você posta e tal, então ela está engajada. A ideia é essa, assim, basicamente você precisaria ter aí, eu imagino que no mínimo, mil seguidores aí engajados, 1000 pessoas engajadas com seu perfil, mas obviamente quanto mais pessoas você tiver engajadas, maiores serão os resultados dessa técnica. E como eu já disse anteriormente, essa técnica é baseada na frase do Steve Jobs, que você tem que estar tão próximo do seu cliente para você ser capaz de falar para ele o que ele quer antes mesmo que ele descubra isso. Bom, então vamos à parte prática. Porém, só antes de começar, eu quero te pedir um grande favor. Parte do conteúdo que a gente apresenta aqui no podcast Loja Digital, ele vem da nossa newsletter. E aí eu quero te convidar, do nosso podcast Papo de Loja, ele vem da nossa newsletter Loja Digital. Então, se você ainda não assina a nossa news, eu quero te convidar hoje a fazer isso, porque lá é onde a gente entrega em primeira mão uma série de conteúdos, inclusive alguns conteúdos mais técnicos. Às vezes a gente não traz aqui para o Papo de Loja, a gente publica só lá na news, porque é até mais fácil de ser consumido, enfim, por uma série de motivos. Então eu quero te convidar a que você assine a nossa newsletter Loja Digital. Para fazer isso, você pode simplesmente acessar o nosso blog, como eu disse lá, bertoldo.com.br/blog, e na primeira página do blog já tem um banner lá que você pode clicar, ele te redireciona para o Substack, que é onde a gente publica essa news. Lá você consegue assinar gratuitamente, é só informar o seu e-mail e consegue, inclusive,
ver todas as edições passadas. Bom, dito isso, vou contar com a sua ajuda aí de aumentar aí a nossa base de leitores e também se você puder indicar essa newsletter para outras pessoas, ela chega todo sábado às 7h07 da manhã. E sou eu mesmo que escrevo, então eu tento compartilhar ali o melhor do que eu estou vendo, as estratégias, as tendências, enfim, é um papo bem legal. Acho que se você se interessa por e-commerce, por vendas digitais, você vai gostar dessa conversa lá na loja digital. Bom, então voltando aqui para o assunto, como transformar então o Instagram, né, numa máquina de vendas, como destravar esse poder de vendas do Instagram. E a ideia é bem simples, eu não sei nem se eu posso chamar isso de segredo, mas já chamando, né? Então o segredo é esse aqui. Utilize o Stories para entregar conteúdos de conversão, fundo de funil, para seu público. Explore o impacto diário que essa funcionalidade do Instagram pode gerar em seu público. Então, de forma muito reduzida, qual é a estratégia que eu estou te propondo? Separar o Stories do seu perfil ali do Instagram para ser uma máquina de conversão de fundo de funil. Então você vai concentrar publicações de fundo de funil no Stories. Bom, talvez seja importante explicar como é que, né, qual é a base para essa estratégia funcionar. A primeira coisa, eu imagino que todo mundo sabe, mas é bom reforçar aqui. Qualquer coisa que você coloque no Stories, ela dura só 24 horas. Então, é uma área que é bastante volátil. Então, você vai fazer uma publicação, ela dura 24 horas. Outra característica interessante do Stories, quando comparada com o feed tradicional, que é normalmente aonde as pessoas mais postam esses conteúdos de fundo de funil, é que o feed, se você fizer várias postagens, uma começa a competir com a outra. A gente diz que uma canibaliza a outra, então uma prejudica o alcance da outra. Esse fato não acontece nos stories. Então os stories você pode publicar vários e um não vai canibalizar o outro. Então um dos primeiros motivos da gente usar o stories para o fundo de funil é esse. Porque provavelmente você precisa fazer muito mais conteúdo de fundo de funil do que talvez outros tipos de conteúdo mais de topo ou meio, né? Topo seria ali para você atrair pessoas interessadas no seu negócio, meio principalmente para você explicar como seus produtos podem ajudar esse público, o que seus produtos têm de diferencial, como é que funciona. E o fundo realmente para você fazer ali a conversão. No caso do varejo aqui, para você fazer uma venda. Bom, talvez se você já usa o Instagram há mais tempo, você tenha percebido que no começo o Stories era uma coisa muito para mostrar o dia a dia das pessoas e até conteúdos mais descontraídos. É lógico que continua muita gente ainda postando nos Stories dessa forma, mas uma coisa mais recente, né, uma descoberta mais recente, é que as empresas entenderam que os Stories funcionam muito bem para você fazer esse conteúdo de fundo de funil. E por que fazer o fundo de funil exatamente nos Stories? Porque os Stories eles são mostrados principalmente ou quase que exclusivamente para quem já está engajado com o seu perfil. Ou seja, para quem já te conhece, para quem já entende qual é o seu produto, quem é a sua empresa. Então esse conteúdo de fundo de funil para converter, para vender, ele é ideal que ele não seja mostrado para um lead frio, para alguém que ainda não te conhece, porque é muito mais difícil essa pessoa tomar a decisão de compra. E o contrário também é verdadeiro, obviamente. Se alguém já te conhece, já está interessado no seu produto, e ele vê ali, né, já confia na sua marca, confia na sua empresa, sabe que você é uma empresa séria, desculpa, ao ele ver ali uma oferta, a chance dele converter nessa oferta é muito grande. Então é isso. O motivo da gente trabalhar esse conteúdo de fundo de funil nos stories é esse. Esse é o pequeno segredo que eu quero compartilhar com você. E para não ficar uma coisa muito superficial, eu vou tentar detalhar isso aqui em alguns passos, né, numa receitinha aqui de bolo mais prática, tá?
e vou te falar alguns passos aqui. Primeiro, publique vários stories por dia, tá? Então você tem que fazer vários a cada dia. E lembrando, aqui não tem aquele problema de um conteúdo competir com o outro, canibalizar com o outro. 2, tire fotos do seu produto em diferentes ângulos. Procura gravar vídeo do produto mostrando como é que ele funciona, caso isso seja relevante. Apresenta ali o seu produto de uma maneira que você vai gerar desejo naquelas pessoas que já estão engajadas com a sua marca. Outra coisa extremamente importante, para cada story, use a força do 1. Ou seja, você só vai fazer em cada postagem apenas um produto, apenas uma promoção. Se você quer colocar 20 produtos em promoção, você vai fazer 20 stories, um para cada um. Então, força do 1. Você não deve misturar produto, misturar assunto. Cada stories é uma coisa só. Bom, como o conteúdo vence em 24 horas, a quarta dica é que você republique esses stories em outros dias, outros horários, para você ver como funciona melhor. Outro ponto muito importante é procurar escolher produtos para apresentar no Stories, aqueles que estão vendendo muito bem nesse momento. Então, sei lá, sempre você tem um produto ali que está sendo muito procurado, que é o seu campeão de vendas, e esse é um produto ideal para que você mostre nos Stories. Outro produto que funciona muito bem também são produtos novos, lançamentos que acabaram de chegar ou que vão chegar em breve, que ainda nem foi lançado. Você mostrar isso nos Stories também é bastante interessante. Próxima dica, faça algumas promoções exclusivas nos stories. Acostume a sua audiência, o seu público, a ficar esperando por algumas promoções exclusivas que não vão aparecer, por exemplo, em outros canais, em outros lugares, a não ser nos stories. Então isso você pode criar um certo mecanismo ali, um certo comportamento que fica perceptível para o seu público. Ele começa a entender que o lugar que ele vai receber ali as ofertas, os descontos, as condições especiais vai ser sempre pelos stories. Bom, sempre que possível, inclua um CTA no seu story, que é aquela chamada para ação. O normal ali seria o seguinte, você está anunciando um produto A, você vai colocar um link no Stories que o cliente, ao clicar, já caia direto na página desse produto A dentro da sua loja virtual. Lembrando sempre que o ideal, se você tem loja virtual, é que essa conversão seja direcionada direto para a loja, porque aí o cliente pode comprar qualquer dia da semana, qualquer horário, de madrugada, enfim, qualquer horário ele pode entrar na loja virtual e já comprar aquele produto que ele ficou interessado. E, infelizmente, se você não tiver loja virtual, aí talvez seja melhor você optar por direcionar ele para o WhatsApp. Porém, nesse caso aqui fica um pouco mais burocrático. Se ele já puder comprar direto na loja, é melhor. Outra coisa bastante interessante é explorar bem o uso de hashtags, escolher bem hashtags relevantes ali para o seu mercado, para o seu produto. Eu também sugiro que especificamente nesses conteúdos para os stories de promoção, você coloque etiquetas com preço, ou então falando que aquele produto tem frete grátis. Você procure destacar ali com elementos visuais quais são as condições principais ali do que você vai vender. Também vale a pena, algumas vezes, se você puder, compartilhar nos stories alguns depoimentos de clientes que compraram o produto. Eu só aconselho fazer isso com bastante cuidado, porque isso tem que ser muito verdadeiro e não ser exagerado, porque de repente a pessoa pode entender que aquele é um depoimento falso, então procurar depoimentos... Aliás, escolher só depoimentos reais, né, que alguém realmente deu aquele depoimento, e também que não seja muito exagerado, que seja condizente com a realidade. Bom, e fazendo isso, lógico, uma coisa também que acabou que eu talvez não falei tão claro, e eu deixei aqui mais para o final, basicamente essas postagens que você vai fazer no Stories, a maioria delas é aquele estilo, você vai mostrar um produto, vai falar, por exemplo, que ele custava R$200 e que agora ele está por 150. Então aquele velho de X por Y, né? Você vai vender um produto de um valor tal por outro. Esse seria a maior parte do que você vai postar nos stories da sua loja.
Bom, para dar um horizonte aqui, se você começar a fazer isso com regularidade e já tiver um certo público engajado, um público mínimo engajado, é bastante provável que o engajamento ali do perfil da sua loja aumente bastante, principalmente se você estiver colocando produtos que são do interesse desse público, né, com promoções que façam sentido, né, que o desconto ali seja interessante. E o que a gente tem percebido é que com no máximo 15 dias, essa estratégia já está dando resultado. Lógico o seguinte, não adianta fazer um dia, depois não fazer nunca mais, aí depois de uma semana você volta. A ideia disso aqui é fazer todos os dias. A hora que um conjunto de stories acabar, você já vai entrar com outro conjunto e sempre vai ter algum stories, porque cada um só dura 24 horas. Então eu sugeriria que você tivesse no mínimo todos os dias pelo menos 3 stories ali rodando, se possível com produtos diferentes, porque é uma forma também de você imaginar como se fosse uma vitrine da loja no momento de promoção, né, a vitrine de uma loja física, que você coloca aqueles produtos que mais vão atrair os clientes e coloca ali também essa questão de preço, desconto, 50% off, 10% off, de tanto por tanto, frete grátis, enfim, né? Aquela condição comercial ali que vai atrair a pessoa. Então encara os seus stories como essa vitrine nesse momento de promoção. Só que você não vai fazer isso só uma vez, né? Só, sei lá, na época da Black Friday. O ideal é que você faça isso o ano inteiro, esteja sempre mostrando os seus produtos, sempre usando os stories ali para ficar mais próximo dos seus clientes, para eles estarem lembrando de você, lembrando dos seus produtos, acompanhando ali que momento que aquele produto entra numa promoção, então fica mais interessante para ele fazer a compra. Bom, espero que você tenha gostado, que você tenha entendido essa estratégia para stories. Eu tenho certeza que se você aplicar ela de maneira correta, você vai muito rapidamente perceber os resultados junto da sua audiência. E só para não deixar passar batido, não esquece de direcionar sempre a venda para a sua loja virtual. Porque dessa forma, quem estiver vendo os stories, e muita gente vê esse tipo de conteúdo fora do horário comercial, então mesmo ela estando vendo isso à noite, de madrugada, de manhã, muito cedo, ela vai conseguir fazer a compra, porque se não tiver uma forma de converter rápido, talvez você perca algumas vendas, né? Você acaba perdendo ali, porque muitas vezes esse tipo de venda ela acontece por impulso, né? A pessoa vê aquilo, vê aquele preço, acha interessante, resolve comprar. Mas se ela não comprar naquela hora, pode ser que ela nem é que ela desiste, mas ela esquece daquilo, vai fazer outras coisas e aí você perdeu aquele momento. Então esse time aí da conversão é muito importante. Bom, esse é o Papo de Loja. Hoje nós falamos aí sobre como aumentar as vendas vindo do seu Instagram. Então espero que você realmente transforme os seus stories numa máquina de vendas, numa fonte ideal de conteúdo de conversão, conteúdo de fundo de funil. Eu sou Flávio Augusto, fico por aqui e a gente se fala aí no próximo Papo de Loja, a nossa newsletter sobre e-commerce, marketing digital e tudo mais sobre esse universo do varejo online. Um grande abraço.